Um vídeo começando aqui no canal, vídeo de pós-jogo, pós-tropeço do Palmeiras aí em casa contra o Santos. Tive a oportunidade de ir no Allianz dessa vez e acompanhar um pouco mais de perto o time ali. Achei que foi uma atuação horrível do Palmeiras no contexto geral. Acho que de 90 minutos, 100 minutos de bola rolando, o Palmeiras jogou ali uns 20 minutos no máximo, né, de futebol. O Abel testou uma coisa diferente hoje no time, então a gente foi com 4 no meio-campo, a gente foi com Andreas, Marlon e Lucas Evangelista, o Maurício também ali no meio, ele tirou o Sousa e o Alan do time, né? Aí pode ter sido por opção técnica ou pode ter sido por gestão de carga, a gente não sabe, mas o que a gente sabe é que não deu certo. Esse meio aí com quatro meias ali no meio-campo acabou não dando certo, não deu liga. O Andreas jogando um pouquinho mais pra frente, né? De 10 ali também não curti, eu acho que a gente perdeu o Andreas de 8 e porque o Lucas Evangelista também não conseguiu jogar bem na partida, né? Então, assim, a gente ficou um time meio sem criação e sem pegada no meio-campo. Não fez sentido nenhum, assim, eu acho que foi uma escalação que a gente começou errada. E aí, nesse primeiro tempo aí, o que deu pra perceber foi que o Santos jogou bola, velho. O Santos colocou a bola no chão, começou a criar diversas jogadas, eles estavam mais próximo do gol. É claro que não tiveram uma chance clara ali antes do gol, mas eles estavam mais próximos de buscar um perigo ali, né? Teve uma bola do Gabigol que o Murilo travou, enfim. E aí o gol dos caras vai sair numa jogada que eu acho que começa com falta, porque o Maurício ele ganha a frente do jogador do Santos, sofre a falta, aí a bola roda bastante e sai o gol do Santos. O Klaus não deu falta naquele lance, então ele manteve o critério no gol de empate do Palmeiras, essa é a minha visão. Os caras fazem 1-0 e aí o Palmeiras tenta sair pro jogo de alguma forma, né? E como que o Palmeiras tenta sair pro jogo? O Palmeiras tenta sair pro jogo pelos lados, o Kelvin hoje foi muito mal, de novo tá se queimando, né? O Arthur hoje fez a pior partida dele como profissional também, não curti, primeiro tempo errou tudo. Então a gente tentava pelos lados, só que faltava, né? Faltava qualidade mesmo para finalizar e para terminar as jogadas ali na frente. O Flaco um pouco inspirado, o Maurício um pouco inspirado. O primeiro tempo do Palmeiras foi horrível. Poderia o Santos, se tivesse mais qualidade, até ter ampliado o placar. Para a segunda etapa, né? O que acontece? O Palmeiras ele mexe. O Palmeiras mexe, sai o Evangelista, que foi muito mal. E aí entra o Alan. E o Alan é o cara que, na minha visão, muda o jogo. Os primeiros 15 minutos, o Santos podia ter feito 2-0. O Palmeiras vai muito mal também nesses primeiros 15 minutos. E o Palmeiras vai se encontrar numa jogada em que o Alan tira a bola do jogador lá do Santos. E aí o Palmeiras consegue fazer o gol de empate. Quando o Palmeiras faz o gol de empate, a torcida vem junto. E aí, na base da empolgação e da empurrância, o Palmeiras consegue criar outras chances. E o Palmeiras consegue, a partir do gol, ter um pouco mais de calma e colocar a bola no chão para fazer os toques, né, para fazer as jogadas, né? Então, na minha visão foi isso, assim, faltou muito futebol de novo. E aí, sempre que o Abel não consegue o resultado, né, todo palmeirense fica se questionando, né? Porra, será que a gente tá no caminho certo com o Abel? Porque é como eu falei no vídeo anterior contra o Cerro. O Abel ele é um cara que ele se ancora no resultado. Se o Abel não tem resultado, o futebol é muito pobre. E aí a gente acaba ficando meio dependente desse resultado. Se não vem o resultado, cai o mundo em cima do Abel e o Palmeiras está em crise. Então é um pouquinho disso. Amanhã a gente vai ter que torcer pro Vasco aí para que a gente tente não diminuir danos da rodada, né? Vamos falar um pouquinho de atuação individual. Eu tenho algumas coisas individuais para falar de alguns jogadores também. Então, o Carlos Miguel eu achei que ele foi bem, mas não teve culpa no lance do gol, eu achei uma atuação, regular. Aí o Kelvin eu achei abaixo e é mais um jogo dele abaixo, então o Kelvin ele vem acumulando jogos abaixo e aí ele tá perdendo moral com a torcida do Palmeiras. Murilo e Gustavo Gomes regular, o Gustavo Gomes eu achei um pouco abaixo hoje, ele errou muitos passes. Aliás, muitos erros técnicos do Palmeiras hoje, hein? Que coisa, que dia ruim, dia pra esquecer mesmo do Palmeiras. Na esquerda, como eu falei, o Arthur fez a pior partida dele como profissional, na minha visão. Ele errou tudo que tentou, perdeu dividida, enfim.
mal. Marlon e Andreas eu vou colocar regular. O Lucas Evangelista foi abaixo, um jogo muito abaixo do Lucas hoje também, né? Maurício eu vou colocar de regular, acho que não fedeu nem cheirou, né? Mas assim, faltou um pouco de coisa, mas enfim, não foi determinante, o jogo não passou muito por ele. O Arias eu vou colocar abaixo, não gostei da partida do Arias. E o Flaco eu vou colocar regular, mas também não fez nada demais não. Em relação aos caras que entraram, aí que entra os caras acima na minha visão, né? O Alan foi acima na minha visão e o Sousa também foi acima de novo. E aí mostra que esse esquema do Palmeiras, o Palmeiras ele rende mais com os pontas, sem esse 4-4-2 aí. O 4-4-2 que o Abel tentou hoje, de verdade não deu certo, mas era um esquema assim que a gente via muito a torcida pedir, né? Esses 4 no meio. E é isso, assim, eu acho que muito decepcionante a atuação de hoje. Eu acho que o Santos até merecia uma sorte melhor no jogo, se fosse um pouquinho melhor de qualidade, né? E ainda teve o lance no final ali, mas bateu na mão do cara. Eu acho que assim, no final, foi que nem contra o Cerro, né, na última partida. O Palmeiras, ele, quando colocou a bola no chão, criou chances claras, né? E aí a gente fica se perguntando, por que o Palmeiras não coloca a bola no chão antes e não cria chances claras antes, pô? Né? Por que o Palmeiras não coloca, impõe um ritmo, impõe um pace, se movimenta? Cara, o primeiro tempo o Palmeiras não se movimentou, ficou muito parado lá na frente, o time engessado, não conseguia criar nada. Foi conseguir desafogar quando saiu o gol lá do Flaco. Então, assim, é um time que a gente tem muito para filosofar sobre. Porra, o Palmeiras podia entregar muito mais. O Abel, ele tá muito dependente do resultado esse ano. Eu sinto que o torcedor já tá começando a olhar e não e a questionar um pouco o rendimento do Palmeiras, né? Mas enfim, é isso. Essa foi a análise de pós-jogo. Torcer pro Vasco porque tropeçamos na rodada. Foi um tropeço. E é isso. Agora é jogar a vida mesmo na Libertadores na quarta-feira, lá na altitude do Peru. Beleza? Então valeu, deixa o like aí, deixa o seu comentário também, valeu? Tamo junto, aquele abraço.